Seja bem-vindo à Minha Vida Dava um Filme. Hoje vamos falar de Hilda Pinto, é uma artista nascida na pequena vila de Vozela, bem no coração da Beira Alta e da zona de Lafões. É escritora e também pintora e já foi homenageada na sua terra natal. Escritora de diversos livros, como Sinfonia de Amores, ele também a poesia e Quando o Sol Deixa de Brilhar. Lançou recentemente mais um livro que foi apresentado recentemente no PISC, em Elizabeth. Chama-se Ouro Azul. E, portanto, atenção que houve um dos livros que foi apresentado em Portugal que teve a presença do embaixador dos Estados Unidos em Portugal, George Glass. Portanto, temos hoje connosco então a Hilda Glass. Ai, peço desculpa. A Hilda Pinto. Pinto, eu estou a brincar, por causa do Glass. Muito bem-vinda. Obrigada. Este programa cria, de facto, uma empatia muito grande entre as pessoas e dá a conhecer às pessoas a vida de nós próprios. Você é uma beirã, nasceu em Vozela, já me disse que é a terra dos pastéis de Vozela, da Vitela de Lafões e de outras coisas boas, como, por exemplo, uma excelente escritora que nos Estados Unidos deu asa ao seu sonho e começou a escrever, e nós temos vários exemplos disso. O último livro que lançou chama-se Ouro Azul e foi apresentado recentemente no PISC, em Elizabeth. Como é que vê a receptividade dos nossos conterrâneos dos Estados Unidos pela nossa literatura, pelos nossos livros? Eu gostava que houvesse melhor, mais, claro. que fosse melhor. Pronto, eu, por exemplo, as duas apresentações que fiz no PISC foram ótimas. Apareceu bastante público e aderiu com muito agrado. Mas eu gostava e tenho esse sonho. Penso que um dia nós vamos ter... O grande problema é que nós somos cada vez menos. Sim, exatamente. E Isso também é uma sem verdade. imigração continuamos a ser os mesmos. Exatamente, é uma verdade, é uma verdade. Mas como é que a Hilda conseguiu, através da pintura, depois passar para a literatura e, sobretudo, para a poesia? Eu comecei pela literatura, porque assim, eu desde muito jovem, eu sempre gostei de escrever. E isto eu trabalhava num banco na altura e sempre gostava de fazer os meus rascunhos e meter numa gaveta e guardava e ia guardando. Acho que o interesse mais por a arte, que é mais a colagem, apareceu depois. Eu penso que as duas coisas que se complementam uma à outra. Isso é muito interessante. Fale-me da sua infância, como é que foi? A minha infância, bom, como já disse, eu nasci em Vozela, fui criada numa quinta que se chama, ainda tem o mesmo nome, que era a Quinta das Lamas, os meus pais eram caseiros naquele lugar. Aos 6 anos de idade, os meus pais reconstruíram uma casa nas termas de São Pedro do Sul. E eu fui para a escola nas termas, frequentei a escola primária toda nas termas. Quando era uma criança muito divertida e muito marota, era terrível. Eu levava tareia todos os dias, era muito curioso, porque eu gostava de fazer judiarias. Como todos nós, quando somos pequeninos. Eu ia para a escola e quando chegava à casa, eu trazia as calças rotas, eu trazia os cotovelos... Esfarrapados? Tudo esfarrapado. E a minha mãe, naquela época, não havia assim as pessoas não viviam lá por via fora, não é? Claro. Então, a minha mãe punha-me uns remendos, umas joalheiras e umas cotoveleiras, e eu odiava aquilo. E eu dizia para a minha mãe, eu não quero usar isso, eu não vou para a escola assim, porque eu não sou nenhum menino. E ela respondia muito rapidamente, pois não. Na verdade, tu não és nenhum menino, mas também não és menino para andares a fazer essas coisas. Então era assim, eu era travessa. Com que idade é que a Hilda veio para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos, tinha 24 anos. Sim, portanto, já adulta? Já adulta, com uma filha com cerca de 5 anos. Já casou em Portugal? Casei em Portugal, tinha 17 anos. 17, uma jovem também. Exatamente, eu casei com 17 anos. E tive a minha filha aos 19, com 21 anos, por aí, tive que emigrar pela primeira vez. Não para os Estados Unidos, mas emigramos. Naquela altura, a Beira, especialmente as nossas áreas, não eram muito ricas em trabalhos. Não eram, claro.
Claro. Então a Beira Alta, que eu conheço muito bem também, Exatamente. não era de facto uma zona rica. Não, havia muito. Embora eu vivesse numa área que tem muito turismo ainda hoje, não é? Mas havia muita dificuldade em se arranjar um trabalho que desse alguma coisa. Sim. Eu trabalhei muito tempo, não, uma época no balneário Rainha Dona Amélia, na secretaria, mas os trabalhos duravam pouco tempo, porque havia sempre quem quisesse esses bons trabalhos. E depois, como é que decidiram vir para os Estados Unidos, escolher os Estados Unidos? Em 85, já depois de ter ido à Suíça e de termos ficado em Portugal, nós sabíamos que não havia grandes possibilidades na terra. Nós tínhamos uma casa, mas a casa tinha necessidade de reconstrução, Claro. de trabalhos. E o ordenado que o meu marido ganhava na altura era pouco mais do ordenado mínimo nacional. Sim, claro. E eu ganhava o ordenado mínimo nacional. Portanto, Claro. não havia muito, com uma criança, não havia muita facilidade de progredir, não é? E então, eu já tinha cá um irmão, e os Ainda outros... beneficiou desse tal estatuto da carta de chamada de irmão Não. para irmão, ou não? Já não? Não, porque o meu irmão, eu creio que ele ainda hoje não é cidadão americano. Aí a razão, Aí não a é? razão, exatamente. Então todos vieram como turistas, eu fui uma das que vim como turista, e pronto, Depois decidiu ficar e ficamos aqui. Não era o meu país de eleição Claro, na altura, claro. porque eu já tinha estado cá em 77 e não gostei. Mas depois, quando regressámos, quando eu voltei, o meu marido veio primeiro do que eu em 85, eu vim em 86, não havia outra alternativa, era ficar. Portanto, você tem, Hilda, um ADN de uma família humilde, da Beira. Sim. Tem a experiência, foi menina homem, menina rapaz. É como quem diz, brincava mais como rapaz do que como menina. Andava sempre com essas cotoveleiras que detestava. Acabou por emigrar para um país europeu e depois acabou por pensar que a América seria o sonho. E foi o sonho. Portanto, essa experiência de vida, esse ADN pertence também aos seus pais como gente boa, gente trabalhadora, gente de campo. É isso? Sim, exatamente. Os meus pais eram pessoas que lutaram. A minha mãe casou, tinha 16 anos de idade. Claro. Portanto, eles tiveram 5 filhos e tinham uma vida bastante agradável. Eles faleceram, partiram bastante jovens. A minha mãe tinha 45 anos, de acidente, que eu conto num dos livros, isso que aconteceu. Eu fiquei órfã com 13 anos de idade, pouco mais de 13 anos de idade. Era a mais nova dos irmãos? Não era, porque nesse acidente faleceu o meu pai, a minha mãe e um irmão, que era mais novo do que eu. Portanto, passei eu a ser a mais nova, não é? Depois dos outros 4. Dos outros 3, é claro. Foi uma vida, para eles tinham uma vida fantástica naquela época. Mas, claro, ao partirem, eu fiquei em maus lençóis, como se costuma dizer, não é? Fiquei com 3 irmãos. Foi um processo de tribunal para fazer partilhas, para me darem um tutor, porque uma jovem, uma menina de 13, 14 anos, é uma adolescente que não é fácil ficar na vida assim, sem ninguém. Você conseguiu vencer, passar esses obstáculos? Graças a Deus. Imagino que não tivessem sido fáceis. Não foi um caminho fácil, não tem sido um caminho fácil, mas a presença de Deus supera todas as coisas na vida e eu confio, eu tenho. É verdade essa que os fé. seus livros são também parte daquilo que foi a sua vida? Sim, estes 2 livros, Está-se a referir a qual? Ouro Ouro Azul, Azul, é esse? Ouro Azul. E temos Quando o Sol Deixa de Brilhar, que este livro foi lançado em 2014. Mostre-me esses 2, esse e o outro. Foi lançado em 2014 e ainda estava na gráfica e já estava premiada no Brasil. Sim. Porque eu tinha enviado o conteúdo para um concurso. Aliás, diz mesmo Contos Memórias. Exatamente. Portanto, parte disto será uma parte da sua vida Sim, também. sim. Que depois continua com este Ouro Azul, não é? Esse já é como que uma continuação, entre aspas, dessa vida, dessa menina que nasceu numa pequena vila
e que se fez uma mulher, que cresceu sem pai e sem mãe e que um dia veio parar aos Estados Unidos. E aqui define a imigração num dos livros. Exatamente. Este Ouro Azul, quando diz que os tais pássaros que voam sem asas rumam todos à imigração, quase. Exatamente, exatamente. Portanto, foi esse o seu... Como é que decorreu a apresentação do seu último livro em Portugal? Onde teve a presença do embaixador dos Estados Unidos. Foi uma apresentação dentro das restrições, com um auditório bastante composto. Claro. Eu sou muito bem acolhida na Vila de Vouzela. Eu não posso queixar-me. Tenho sido uma afortunada, uma sortuda nesse aspecto. O Presidente da Câmara é uma pessoa fantástica, muito aberto à cultura. E depois eu tenho as minhas amizades também ali, porque eu, apesar de viver, ter casa, residência nas Termas de São Pedro do Sul, eu sempre fui criada em Vouzela. Eu tenho as amizades em Vouzela. Então, para mim é a minha casa. Claro. É a minha casa e cada vez que eu tenho um livro para... Consegue ter uma casa em 2 sítios diferentes. Exatamente. Eu para ninguém ficar zangado, eu digo, eu sou lafonense. Claro. Porque eu também gosto muito no lugar onde eu cresci, acabei por crescer aos 6 anos de idade, fui viver para as Termas e eu tenho pessoas que eu conheço, embora que as amigas... Porque há uma coisa muito curiosa, eu quando terminei a escola primária, eu não sei por que carga d'água, os meus pais, em vez de me colocarem em São Pedro do Sul, que era onde eu pertencia, colocaram-me no liceu em Vouzela. Portanto, a minha ligação... Exatamente, toda. Mas São Pedro do Sul é lindíssimo também. Sim, claro. Portanto, tem essa sorte de pertencer a uma área que tem uma beleza fantástica. E depois, como é que foi a sequência de vida aqui nos Estados Unidos? Teve mais filhos aqui, não foi? Sim, eu trouxe-me com 4 anos e meio, mais ou menos, e depois nasceu a Sara, passado vários anos. Elas têm bastante diferença, elas têm 8 anos de diferença uma da outra. Nasceu a Sara, a mais nova, e pronto, e aqui estamos com duas filhas e 3 netos, 2 meninas, que são gêmeas, e um menino. Como é que o seu marido viu a sua arte? Não só na pintura como na literatura, tem sido um grande apoio. Tem sido, não hajam dúvidas, que se não tivesse ajuda por trás dele, ele não gosta de andar nas exposições, de ir a estes lançamentos, ele é muito curioso que às vezes vai comigo e entra e diz-me, faz de contas que eu não estou cá. Mas a verdade é que muitas vezes se usa injustamente o termo por trás de um grande homem há uma grande mulher. Aqui é o contrário. Exatamente. Por trás de uma mulher há um grande homem. Portanto, isso ajuda também no contexto familiar, mas também dentro do espírito artístico. Sim, porque eu tenho a liberdade neste momento. Eu, quando cheguei aqui, cheguei a ter 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu trabalhei nas limpezas, eu trabalhei numa fábrica. Eu queria perguntar o que é que tinha feito cá. Eu fiz de tudo, não é? Eu, quando cheguei aqui, não sabia falar inglês. Porque na escola, não sei se se recorda, no passado o francês era a língua que predominava nas escolas. Eu aprendi o francês e não sabia nada de inglês, não era uma língua que na altura era facultativa e eu nunca escolhi. Quando cheguei aqui não sabia falar a língua, então fui trabalhar para uma fábrica de confecções. Eu cozia à máquina, mas para mim cozer à máquina é uma coisa que ainda hoje me faz um pouco... Pronto, mas não tinha alternativa. Claro. Ganhava $90 por semana, ainda quando o ordenado mínimo era $3,25. Veja bem. E a vida tem-lhe sorrido desde que deixou essas atividades? Deixei. Depois trabalhei nas limpezas, por causa poder criar as minhas filhas, de lhe poder dar... a escola de música, a escola de dança, era a única coisa que eu podia fazer, na verdade, era andar a limpar casas para de tarde ter essa possibilidade. Claro. Mais tarde trabalhei como bancária e depois dei-me ao luxo e graças à vida que nós conseguimos e que o meu marido como estávamos a falar, me deu também a liberdade de eu poder estar em casa e dedicar-me àquilo que realmente eu gostava de fazer, que era fazer trabalhos, pinturas, escrever e pronto, eu sou uma felizarda nesse aspecto. Não é? E as filhas, têm orgulho em ter uma mãe que escreve e que pinta? Eu penso que também sim. Também tem apoio delas?
Elas sempre me apoiam, são duas filhas fantásticas, eu não tenho razão absolutamente nenhuma de queixa delas. Tenho 3 netos, as meninas que já têm 11 anos, eu trato que elas participem na arte. Claro. E participam, elas fazem muitos trabalhos que estão a nível internacional já. E o pequenino ainda tem tempo, mas também se lá há de chegar. Porque a arte, seja ela de escrever, seja ela na pintura, a arte faz-nos bem, faz-nos libertar e faz-nos crescer. Como dizia o Leonard Bernstein, que era um músico fantástico, a arte sai do coração para fora e não de fora para o coração. Exatamente. E isso é um bom exemplo. Mas há uma coisa que eu lhe queria também perguntar. A Hilda tem com certeza a ideia de que quando trabalhou nos Estados Unidos, nas limpezas, na fábrica, tudo isso, também isso serviu de experiência para conhecer um pouco mais ou perceber um pouco mais como é que os portugueses trabalham neste país. Sim. Isso deu-lhe alguma experiência de vida também? Claro que deu. Tudo isto são experiências, fazem-nos crescer, fazem-nos olhar de maneira diferente aquele que às vezes não conseguiu. Também, por vezes, há pessoas que não conseguem passar a outro patamar. Não está nada de errado nisso, mas dá-nos para perceber. É muito profundo. Quando eu falo por mim, eu chegar a trabalhar, eu fui vendedora ao domicílio. E quero dizer uma coisa, que eu vendia todos os dias. Eu nunca saía sem vender nada. Isso é o tal espírito menina também. Sim, não é? Eu sou muito persistente. Sim, isso é bom. E então, tudo isso me deu, porque eu conheci muita gente. Eu entrava na casa das pessoas, elas abriam uma porta, eu podia ver, sentir o cheiro. Portanto, a Hilda é uma pessoa perspicaz, é observadora, tem esse dom de conhecer as pessoas quando olha para elas, saber esta pessoa é fantástica ou não é. Tem esse dom também. Tenho. Deus dá-me esse... Porque nunca dá duas opiniões. Não. Há sempre uma opinião só, não há duas. Não. Ou é boa pessoa ou não é boa pessoa. Aquele discernimento naquele momento, Exatamente. naquele olhar, eu vou confessar uma coisa, eu não gosto nada de falar por mensagens. Nem gosto, nem muito pelo telefone. Porque eu gosto de ver as pessoas cara a cara, não é? Cara a cara, porque é no olhar, claro, é nas palavras que nós é nos conhecemos. gestos. Exatamente. Isso é muito bom, é muito bom. Olha, eu ia-lhe fazer uma pergunta que eu posso responder. O pior dia da sua vida, imagino que ele tivesse sido. Já o mencionou. Sim. Perdeu praticamente 3 membros da sua família no mesmo dia. E o melhor momento da sua vida, qual foi? Há tantos. Eu não tenho nenhum Também particular. quase que poderia responder. Nascimento dos filhos. Exatamente. E nascimento dos eu netos. Ia começar exatamente por aí. Por a vida que Deus me tem dado. Tem sido... Eu sou grata por aquilo que tenho. Eu posso não ter muito. Posso não ser uma pessoa muito conhecida, mas a mim não me importa. Eu sou grata por aquilo que tenho. Aquilo que tenho para mim enche o meu coração. Tenho uma família fantástica. Já sentiu inveja? Eu digo, pessoas que tenham inveja de si, já sentiu isso? Sim. Já uma vez a Hilda teve inveja de alguém? Não, e peço a Deus todos os dias que isso não me aconteça, porque eu sei que o crescimento na minha vida é possível, só é possível se eu não tiver essa coisinha, doença, não é? Essa coisinha, E há muitos portugueses que a têm, não só portugueses, outras nacionalidades, sim. porque acho que a inveja é das piores doenças que o ser humano pode ter. A inveja é como o medo, Sim, parecido. Porquê? Porque o medo não nos deixa crescer, claro. atrofia-nos. A inveja é a mesma coisa. Eu, se tiver inveja de alguém, vai atrofiar o meu crescimento. Até porque há aquele ditado, nunca um invejoso medrou, nem quem ao pé dele morou, não é assim? Exatamente. Portanto, A inveja é terrível. É terrível, não. E como é que reage à maldade? Muitas vezes Entristece-me bastante. aos boatos, à intriga, à maldade, porque há muita gente má neste mundo, infelizmente. Como é que reage a todos os maus sentimentos? A malícia é uma coisa que, infelizmente, existe a cada canto, a cada esquina. Entristece-me muito.
entristece muito e por vezes não compreendo. Eu digo, como é que é possível alguém pensar dessa forma? Como é que é possível nós olhar para alguém e dizer ela é esta ou ela é aquele, sem na verdade ter a certeza se é, se não é? Lá está, tudo. Eu peço a Deus todos os dias um coração limpo, um coração em que eu olho para as pessoas e veja o melhor delas. Claro. Porque isso é o mais importante. Porque eu também fico feliz, não é? Claro. Eu gosto muito que as pessoas ao meu lado cresçam. Adoro que elas cresçam também. E que me levem com elas. E isso é importante para si, não é? Exatamente, aqui é. Olha, eu tenho aqui alguns dos seus livros, são 5 livros, não é? 5 livros, sim. Portanto, foi isto que a Hilda editou nos últimos anos, não é? Exatamente. Qual é aquele que mais se identifica consigo? Não tenho preferências. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Eu ainda há pouco dei uma entrevista para Portugal e eu disse, eu não tenho, eu gosto sempre do último. É sempre o último, não é? E agora, o que é que está na mira? O que é que está na sua ideia a fazer? Eu tenho uma paixão. Já há muito tempo. Eu nunca tenho vários textos escritos, nunca tive a oportunidade de enviar para o concurso, ou porque eu sei que também é bastante dispendioso tratar dessa publicação, que são livros infanto-juvenis. Isso é muito bonito. Eu gosto muito. Então agora com os netos já pode começar a pensar de outra maneira. Pois eu penso que eles também me vieram ajudar um bocadinho a libertar esse sentimento, não é? Eu tenho vários textos escritos, são textos didáticos, porque eu já os dei a conhecer à editora, já lhes enviei, já estão corrigidos, e a editora ficou completamente fascinada com o assunto. E eu não sei se devo dizer aqui, mas eu tenho um projeto, uma oferta que é pela Câmara Municipal de Vozela. Sim. Para o próximo ano termos um livrinho. Isso era excelente. Um livrinho infantil. Transmitir o seu sentimento infantil. Por outro quadrante, não é? Sim, para as crianças, para as escolas. É um livro didático sobre fauna e flora da região. A Hilda tem os seus momentos de tristeza também. Sim. Solidão. Mas eu gosto da solidão. Gosta? Gosto. Porque quando... Bom, depende da solidão. A solidão também inspira. Vamos Exatamente. Lá. Traz sossego, traz paz. Faz-me refletir, faz-me pensar, faz-me ver ao meu redor o bom, o mau. Sim. Traz ao meu coração muitas vezes gratitude, porque eu vejo nesse momento solitário, eu consigo ver mais além daquele momento. Eu gosto. Em relação a livros, já tem alguma ideia do que é que pode fazer, para além desses livros infantis? Eu gosto muito de crónicas. Eu adoro escrever crónicas. Aliás, gosta mais de prosa ou de verso? Eu gosto das duas. Eu neste momento estou para a prosa. Eu penso que há alturas. Eu neste momento romances também? Não muito romances, é o que eu estou a dizer. Eu gosto muito da crónica. Eu gosto de estar aqui ou passar ali na rua, em algum lado, e ouvir uma conversa que às vezes me fascina. E desenvolver essa conversa no seu subconsciente. Exatamente. Eu digo assim, isto é fantástico, está aqui uma história, uma crónica fantástica. Então eu tenho para aí talvez umas 200 páginas de crónicas, passadas em Portugal, quando nos sentamos naqueles cafés. E ouvimos a conversa ao lado. Eu digo isto, praticamente criámos esta empatia, porque eu também escrevo, e sentimos o mesmo. Exatamente. Porque muitas vezes uma pequena conversa dá uma grande história. Exatamente. Eu recordo-me, eu tenho uma crónica muito engraçada que é À Procura do Morto. E é uma história que eu estava em Vozela, numa lojinha, e passa alguém e diz, tu sabes lá o que é que passou, eu não sei o quê, então, mas o morto diz que morreu, mas anda vivo, eu não sei o quê, e aquilo despertou-me a atenção. E, entretanto, a senhora entra e começa a contar a história. Aquilo desenrola-se ali uma coisa que eu digo, isto é uma coisa fora do normal, ouvir uma história daquelas. E eu escrevi uma história, uma crónica, embora eu por vezes não ponha o nome verdadeiro das pessoas, porque não quero estar a entrar
pode ser complicada, né? Mas eu escrevi a história está muito engraçada, muito engraçada. É isso, eu gosto de escrever sobre coisas reais. Eu não digo que não haja um floreado, o Luís sabe como é. A gente sempre vai buscar um floreado para que a coisa fique mais bonita, é como fazer um bolo, não é? E colocar-lhe lá depois umas coisinhas por cima. É assim que eu faço, eu gosto de escrever que a minha ideia venha de algo real. A Hilda lê muito outros autores? Sim, leio. Eu gosto muito do José Luís Peixoto. Sem dúvida. Já lhe declarei isso, porque eu encontrei-o em Portugal, no Porto. Eu tenho um amigo já há muitos anos, que é um excelente escritor, que é o Da Costa, que um dia, e isso ficou-me para sempre na mente, quando você diz que muitas vezes uma pequenina conversa nasce uma grande história. Uma vez tive um sonho, o sonho era passado num largo enorme, uma praça, onde um senhor estava sentado e aparece um outro vestido de preto e que mete conversa com o senhor que estava sentado e diz: venho aqui encontrar-me com alguém, venho buscar alguém. Ele diz: a mim também marcaram o encontro aqui. Como é que o senhor se chama? Eu chamo José. Ele disse: então é você que eu venho buscar, eu sou a morte. Uau! E isso comoveu-me, Exatamente. Li aquilo e disse: isto é uma coisa fantástica, porque na verdade é isso mesmo que se passa nas nossas vidas, muitas vezes sem estes protagonistas, mas no contexto da vida acontecem coisas que muitas vezes se identificam connosco. Exatamente. Já teve histórias destas? Sim, Sonhos? Sim, sonhos. E não é que eu seja uma pessoa de muitos sonhos, e às vezes até tenho medo de sonhar, é uma verdade. Sonhar sonhos de noite, né? Porque sonhar eu sonho. Eu gosto Ele nunca de sonhar. acaba, os sonhos nunca acabam. Não. Param sempre a meio. Pois, mas às vezes são complicados. Exatamente. Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre todas essas coisas que nós falamos, essas conversas, essas circunstâncias às vezes. Eu gosto muito de escrever, de pôr. E como estava a dizer, eu tenho então essas páginas todas escritas e será talvez um próximo passo, um livro de crónicas. Isso seria muito interessante, em que pudesse desenvolver histórias. Sim, são histórias passadas em Portugal, do passado, aqui. do presente. Sim, claro. Do que se passa aqui, portanto uma mistura, não sei ainda como enquadrá-las. É muito interessante. Mas eu creio, aquela história do senhor que viveu, eu tenho essa história, que viveu no Brasil e quando regressa de fato branco e com umas correntes por aqui. Eram os imigrantes mas eu não sabia quem eram. Eu recordo-me dessas pessoas e daquele senhor da terra, não sei se algum dia ouviu falar de histórias destas, que até era pobre, mas até tinha dinheiro no colchão. Escondido. Acontece. A matadela do porco. Acontece. Essas coisas todas, essas. Eu penso que vai ser um livro muito, muito engraçado, muito interessante e também que vai ficar como memória, não é? Claro. São memórias. Sabe uma coisa? Acho que nós já ficamos a conhecer um pouco. Já sabemos o seu íntimo, como é, como mulher, como escritora, como pintora, como mãe, como avó. Isso foi um privilégio falar consigo hoje. Obrigada. E dar a conhecer aos telespectadores aquilo que é a Hilda Pinto. É uma mulher simples, humilde, com um coração cheio de poesia e de literatura e também de amor pelo presente e pelo próximo. É importante. Foi importante falar com ela. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado eu pelo privilégio de estar aqui.